Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 155, coesão sequencial, né? Vamos então falar mais um pouquinho sobre essa coesão sequencial aí. E lembrando vocês de acessar o Classroom, né? Terceiro trimestre, não esqueçam das avaliações, verifiquem suas notas do primeiro, segundo e terceiro trimestre ali. Procure seu professor, vá atrás de todos ali e verifique o que você vai fazer, né? O que você pode, quem está devendo alguma coisinha ali, ok? Não deixe para a última hora, tá? E, por favor, não esqueçam de entregar as avaliações dos colégios, o pessoal que está fazendo impresso. Vê a data certinho lá e leve-as, perfeito? Vamos verificar os nossos objetivos da aula de hoje? Então, bora lá! Objetivo da aula: identificar elementos articuladores da argumentação, analisar o sentido de um texto a partir das relações estabelecidas pelos elementos coesivos discursivos, identificar os elementos de coesão sequencial nos textos produzidos, né? Muito bem. Então, nós vamos começar aqui com uma leitura e a partir dela, então, trabalharemos ali a coesão sequencial, ok? Texto, professora Flávia Leda. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita, intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar, moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com meus pacientes. É isso que digo para os meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem, nesses tempos, andava meio assim. E como me botarem no colo, também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí, porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever, como eu escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são o meu jeito mais secreto de calar. Olha que lindo, gente, né? Então temos ali uma escritora falando, né? Então ela já escreveu ficção, né? Já escreveu várias coisas e agora ela está na crônica. A crônica é muito legal, é o quê? É do teu cotidiano. Você vai e visualiza alguma coisa lá fora e de repente você quer escrever sobre aquilo, né? Então eu vou fazer um texto sobre aquilo, certo? Então você enriquece também o momento ali, tá? Bom, então, o texto é sobre, o que fala aquele texto lá? O texto é sobre como se sente ao escrever uma crônica de jornal. Há qualquer coisa de especial nisso. É compartilhar ideias, porque algumas rendem muitos comentários. É gostoso compartilhar ideias, que são como carinhos que fazem bem. É como me botarem no colo, também eu preciso, né? Então temos ali, Lia Luft, pensar é transgredir. Então nós precisamos escrever, gente. Quer escrever bem? Escreva. Escreva tudo que você visualiza aí fora, né? Faça histórias. Daqui a pouco você já está produzindo e produzindo tão bem, né? Que também vai virar lá numa coluna do jornal, ok? Tem que começar escrevendo. Muito bem, atividade 1. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos. Quanto à construção do fragmento, o elemento que está em negrito ali, né? Nisso, introduz o fragmento a qualquer coisa de especial? B. Isso remete a botar a cara na janela em crônica de jornal? Então,
Então verifiquem, gente, volte lá ao texto, dá uma analisadinha, veja qual das corresponde ali, ok? Com vocês lá. Daí, pessoal, nossa, professora, né? Então, tem que voltar, verificar ali sobre o que está falando, ok? Então, lá, há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos. É claro, pessoal, que está relacionado a B. Isso remete a quê? A botar a cara na janela em crônica de jornal. Verifique, realmente, esse que adapta certinho ali no texto, perfeito? Muito bem. Então, o que é esse nisso, esse isso, aquela palavrinha ali que está fazendo a ligação de uma oração a outra? Que ligação é essa? Que nome eu dou a isso? Claro, coesão. É responsável pela ligação dos sentidos isolados para evidenciar a estruturação da sequência superficial do texto, não perdendo de vista o todo e a intenção com que se produz esse todo, para constituir finalmente um texto. A coesão de um texto dá-se pelo uso adequado dos operadores argumentativos, manifestação linguística da coerência. Nós sabemos que não podemos ter aquelas repetições, não é verdade, no texto. Então, eu não posso sempre estar falando a mesma coisa, fica um texto cansativo e ruim. Então, eu posso utilizar outras palavras, outros conectivos, que vai fazer o papel de e ficar o meu texto precioso. Provém da forma como as relações lógico-semânticas do texto são expressas na superfície textual. Os elementos coesivos também proporcionam ao texto a progressão do fluxo informacional, dando sequência ao discurso. Embora a coesão não seja condição necessária nem suficiente para que um texto seja um texto, ela é o que dá maior legitimidade a ele, explicitando as relações estabelecidas entre os elementos linguísticos, fazendo-se fator importante em textos científicos, didáticos expositivos e opinativos, né? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Nós temos que escrever para saber escrever bem, né? E utilizar ali toda a gramática que nós aprendemos. E você vai fazendo, e você vai utilizando as palavras certas na hora certa, né? Não repetir novamente. Então, aquela palavra sendo assim, né? Então, já coloco ali, já coloquei ali a ideia que eu queria, que é de adição, que é de exclusão, não é verdade? Que é de conclusão. Aquela palavrinha, ela já me levou ao que eu queria dentro do meu texto. E automaticamente
o texto fica lindo. Então lá, quiz. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Quais são os elementos coesivos do fragmento do texto acima? Aquilo que está, dando a junção ali, formando, deixando o texto coeso. Qual que é ali? É A, janela crônica? B, fazia e coisa? C, nisso e isso. Com vocês lá. Tranquilinhos aí, né? Se vocês conhecem as classes gramaticais, já conseguem resolver isso aí rapidinho. Porque, claro, A, janela e crônica, né? Trabalhando ali o substantivo. Tá? Não porque ele é o ponto ali sobre o que está, o assunto X. Fazia, e coisa ali também, trabalhando um verbo e também ali um substantivo. Agora, o nisso e isso, ele está fazendo a ligação. Certo? Ele está retomando uma ideia, alguma coisa que foi falado, E automaticamente ali é a certeira. Nisso e isso, ok? Continuando a leitura, a coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Os mecanismos de coesão sequencial servem para articular e relacionar as informações de um texto, desenvolver o recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita a falta de coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto. Ou seja, quem está lendo o texto vai entendê-lo, vai saber sobre o que está sendo falado, que ideia que está sendo colocado ali pelo escritor e fica tudo certinho. Continuando lá. Pensando, atividade 2, são exemplos de operadores sequenciais. O A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, ou. B, falar, cantar, sorrir, chorar, amar, correr, colocar. Ou C, então, portanto, já que, com efeito, porque, ora, mas, assim, daí, dessa forma, isto é. Quais são ali os conectivos? Com vocês.
Daí, pessoal, professora, você já deu uma palavra-chave, conectivo, né? Aquele que vai dar o quê? A progressão ali do meu texto, não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma, se eu verificar A, está trabalhando as preposições, né? A B ali, os verbos, e a C ali, então, está trabalhando ali as conjunções, os conectivos que eu vou ligar, né? Uma oração a outra. Então, sem dúvida nenhuma, C. Então, portanto, já que, e assim sucessivamente. Perfeito? São classes gramaticais, daquelas 10 que nós já falamos. Perfeito? Aqui nós estamos dando o nome de 3. Atividade 3. Vamos continuar pensando e esquentando mesmo para não esquecer mais. O que é coesão sequencial? Dê um exemplo. Agora com a palavrinha de vocês, se vocês entenderam o que a professora Tânia falou, vocês vão então colocar e dar um exemplo, né? Colocar ali algum conectivozinho, alguma coisinha que leva, então, à progressão. Perfeito? Com vocês lá. Claro, pessoal, cada um tem aí, né, o seu jeitinho de colocar a sua frase, perfeito? Então eu vou colocar a minha ali, ok? Então vamos lá, né? O que é coesão sequencial? Dê um exemplo. Orações feitas com conectores, que são palavras ou expressões responsáveis pela criação de relações entre os segmentos do texto. Nossa, nós estudamos tantos conectivos, gente, né? Então, estudamos ali, meu Deus do céu, conclusiva, alternativa e então um monte ali, dá para usarem, criar à vontade, certo? Exemplo, quando o jovem chegou à cidade grande, ficou encantado, parecia ter descoberto um novo mundo. Olha ali o quando, tá dando para mim uma ideia de tempo ali, não é verdade? Então, tá sendo marcadinho. Eu olho ali, ele já dá uma sequência, quando tal, opa, um temporal ali, ok? Muito bem. Coesão sequencial. Então, temos uma frase aqui, a sexualidade ainda é um tabu. Por isso, algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Esse por isso ali, ele está dando o quê? Uma sequência, né, do que foi dito ali na primeira oração. Que ideia é essa? Claro, de conclusão, né? Então, veja, a sexualidade é um tabu e conclusão. As pessoas continuam agindo assim, né? Então, muito fácil ali de entender.
Aí temos outro quiz aqui. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. A expressão em destaque, além do mais, exerce qual função na frase? A. Expressão usada para acrescentar algo ou que já foi dito e que poderia ser substituído por além disso? Ou B. Conjunção coordenada alternativa, que poderia no mesmo contexto ser substituída por nem isso. Qual delas que adapta ali? Com vocês. Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Então, seria a expressão usada para acrescentar algo a que já foi dito e que poderia ser substituída por além disso. Então, além disso, em certos dias, e assim segue lá, sem prejuízo aquilo que o autor quis passar, né? Muito bem, pessoal. Então, o que estudamos hoje? Qual foi o nosso objeto de estudo? Então lá, identificamos elementos articuladores da argumentação, analisamos o sentido de um texto a partir das relações estabelecidas pelos elementos coesivos discursivos, em especial aqueles de coesão sequencial. Então eu sei que tem que dar aquela ligação bonitinha, certeira, para não fugir daquilo que eu estou querendo passar, não é verdade? E progredir ali muito bonitinho, ok? Até uma próxima aula, pessoal.